Olá amigos, está começando mais uma edição do TVL Esporte. E hoje no programa tem a presença do Fábio Dubuchac, que é presidente do Clube de Xadrez da cidade de Blumenau, os meninos Tiago e Gabriel, que disputaram no final de semana o Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar. Fábio, prazer tê-lo aqui no TVL Esporte. Prazer é meu, fico muito feliz pelo convite, gostaria de agradecer. O clube está completando um século de vida, né? Sim, no dia 9 de março o Clube de Xadrez de Blumenau completou 100 anos de atividade. É o segundo clube mais antigo em atividade no Brasil. Daí essa competição importante disputada no final de semana lá no setor 3 do Parque Vila Germânica, na verdade desde quinta-feira, 7 de setembro, para marcar também essas comemorações. Tiago, campeão, né? Campeão, graças a Deus, conseguiu o título depois de muita luta. Qual é a tua categoria, Tiago? Foi o terceiro ano de ensino médio. E você, Gabriel? Eu sou do 8º ano. Também campeão? Também fui campeão. Como é que surgiu essa ideia de brincar ou jogar xadrez? Eu estudava na creche, daí o meu irmão, ele tinha aula de xadrez para melhorar a concentração, daí eu sempre ia lá buscar ele junto com a minha mãe. Daí eu comecei a entrar na sala, daí depois eu fui começar a mexer com as peças e fui aprendendo e comecei a gostar e praticar o xadrez. Há quanto tempo tu joga xadrez? Há 8 anos. E qual é a tua idade? 13. Poxa, tem mais tempo de xadrez, né? Do que aquela fase dos 7 anos para se decidir, né? E vai seguir certamente. Tiago, você está mais tempo no tabuleiro, né? Eu já estou há 12 anos jogando xadrez. E como é que foi a tua história para começar no xadrez? O pai influenciou ou não? Em casa, meus pais tinham um tabuleiro, eu um dia pedi para eles me ensinarem a brincar, a jogar. E depois, quando começou a ter aula de xadrez no Colégio Bom Jesus, com a Regina, e eu fui melhorando, né? Até que hoje, campeão brasileiro. E qual é a tua categoria? Em terceiro ano. Terceiro ano, pela idade escolar, né? Tenho já tá 17 anos. E você está muito mais tempo praticando, 12 tu falaste? 12. Né? E como é que foi já falaste desse interesse pelo xadrez, mas o problema é se sustentar, manter, né, aquela paciência e praticar. É difícil ter determinação, perseverança, aprender que um dia você vai ganhar, outro não, mas tem que sempre estar tentando treinar para no próximo dia ter a oportunidade de conquistar um título importante. O Tiago é filho do Fábio Dubuchac, é isso? Dubuchac, isso. É. Pois é, mas então é a esposa, como é que é o nome dela? A Janice. A Janice, o filho, tem mais gente na família que joga xadrez? A outra filha mais velha também começou jogando xadrez também, só que agora ela já parou. Que receita é essa? Qual é a influência disso tudo? Eu acho que a Regina é uma pessoa muito cativante, as crianças vão para a aula da Regina, se sentem bem, a Regina sabe valorizar as crianças, a Regina conquista todo mundo, conquistou a família inteira, todas as famílias são assim. Se a gente tem um Mequinho como mestre do xadrez no Brasil, como ídolo da modalidade, acho que a Regina é a grande referência de Blumenau, e por que não dizer do estado de Santa Catarina? Não, acho que do Brasil inteiro. Acho que a Regina é a maior campeã brasileira que já existiu. Ela já foi 8 vezes campeã brasileira, então acho que a nível de Brasil ela é uma referência. Não faz muito tempo ela esteve aqui acompanhada da Gabriela Feller, né? A Gabriela participou do torneio? A Gabriela participou. A Gabriela é do 8º, é o mesmo ano que teu, né? Ela é do 8º ano. Nessa competição ela não conseguiu um resultado muito expressivo, mas é igual os meninos falaram. Você tem que saber o dia de cair e levantar para continuar, né? E xadrez tem que ter muita paciência, né? Tem. Gabriel, como é que faz para administrar o tempo e vencer? Tem que cuidar sempre, porque todo lance tu tem que pensar no lance do teu adversário para ver qual é o melhor. Daí tem lances que tu tá calculando muito bem, daí vem uma jogada do cara, daí tem que recomeçar tudo, tem que ter muita paciência, determinação, nunca desistir, tem que sempre tentar achar o próximo para achar sempre o melhor, daí ganhar a partida. Pois é, eu imagino que os garotos e garotas da sua idade, eu acho que é da geração atual de ficar manuseando o celular, computador, essas coisas, você deve gostar também disso. Sim. Mas você consegue separar bem? Sim. Eu tento mexer o mínimo possível para também ficar com a minha família e também conseguir treinar e fazer outras coisas, não só mexer no celular. Essa competição agora, os Jogos
brasileiros, né? É o teu primeiro título em nível de Brasil? Ou tinha ganho outra coisa mais importante? Eu tinha ganhado coisas mais importantes que o brasileiro. Tipo? Sul-americano. Olha só. Pô, tá junto com a Gabriela, né? Essa sala aí é espetacular, né? Gabriela vai pro Sul-americano agora, né? Ela vai pro Mundial. Também? Isso. Vai pro Uruguai e pro Paraguai? Pro Uruguai no Mundial e no Paraguai no E é logo agora, né? É daqui a 2 semanas, eu acredito. O Mundial sim, no Paraguai, que é o Sul-americano, é daqui a mais tempo. Mais pra frente. E você, Thiago, qual é o teu histórico aí? Eu fui campeão brasileiro já 5 vezes, sem contar esse ano, né? E ano passado eu tive com a equipe brasileira no Gimnasia de lá na Turquia, que teve o Mundial Escolar também, a gente ficou em 3º lugar. Com 17 anos já dá para namorar, o pai já autoriza, né? A namorada deixa, elas importunam, ou ela também gosta de xadrez? Não tem namorada ainda. Não tem ainda? É solteiro. E se tiver um dia, vai ter que jogar xadrez? Como é que é? Eu vou sempre jogar. Ela, não sei. Ela que decide se ela quer ou não. Existe muito namoro dentro do círculo, digamos assim. Né? E isso não é só no xadrez, não, não, acho que Fábio, todos os esportes, esporte geral, você vai para afinidade com a pessoa que gosta mais ou menos da mesma coisa que você. Foi o teu caso com a Janice? Não? Nós estudamos juntos. Né? Mas não foi por causa do xadrez? Não, foi por causa da faculdade mesmo. Que bacana. E você chegou a competir? Não. Eu só brincando em casa e... Hoje eu sou o pior da casa, hoje eu perco para todo mundo em casa. Imagina uma família jogando xadrez, né? Qual é a hora que você joga no xadrez? De noite, às vezes junta os 4, faz uma brincadeira lá. Interessante. Bom, e na presidência do clube há muito tempo? Há 4 anos, eu sou presidente do clube há 4 anos, estou sucedendo o seu Antônio Bambino. Antes do Antônio nós tivemos o Eni Bozano, que foi uma referência também no xadrez em Blumenau. Então, o Thiago começou por causa da Regina e depois o Enio começou a levar ele para joguinhos, o Oleski, e foi cativando os meninos aí. Quanto tempo é de mandato lá no clube? São 2 anos. Então você foi reeleito? Foi reeleito. Está acabando agora o 2º mandato. E a Janice tem cargo lá também? Né? A Janice também. A Janice é diretora financeira. Olha, uma família ligada completamente a xadrez. Né? A grande vantagem do clube de xadrez é que são vários casais, vários pais de enxadristas que tocam o clube. Ninguém recebe remuneração nenhuma, ninguém tem nenhuma vantagem financeira. É mais pelo amor de estar junto com as crianças no final de semana. Gabriel, você gosta de futebol ou não? Gosto. E qual é o time assim que você se identifica? Flamengo. Flamengo? E você, Thiago? Grêmio? Vasco. Então vamos pedir licença para vocês, porque nós vamos atualizar aí a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nós tivemos mais uma rodada do Campeonato Nacional, rodada que será completada, na verdade, nesta segunda-feira. Atlético e Palmeiras terminaram empatados por 1-1. O Palmeiras fechou o jogo com 9 homens em campo, cada um dos times perdeu um pênalti, né? O Fred foi quem perdeu lá para o Atlético Mineiro. Vasco da Gama, viu, Fábio? O Vasco venceu o Grêmio do Thiago, 1-0. E o Grêmio parece que está gostando de perder e vendo o Corinthians lá na frente também tropeçar, mas líder do campeonato. No confronto paulista, São Paulo e Ponte Preta ficaram no 2-2. No Atletiba, Atlético e Coritiba empataram por 1-1. Lá também o Atlético meteu bola na trave e perdeu o pênalti, mas acabou o Atletiba terminado empatado por 1-1. O Santos ganhou do Corinthians no Clássico Paulista por 2-0. Vitória 2, Fluminense 2. O Fluminense vencia por 2-0, cedeu o empate. O Canu marcou a 40 e não sei quanto do segundo tempo e o jogo acabou. O Avaí foi lá no Nordeste, fez um belo resultado, venceu o Sport por 1-0. E olha que o Luxemburgo renovou o contrato por mais um ano no Sport, depois de tomar 5 do Grêmio e agora perdeu em casa para o Avaí. Bom resultado para o time de Santa Catarina. Botafogo e Flamengo no Clássico Carioca levou a melhor o Botafogo, 2-0. E a Chapecoense tropeçou em casa, perdeu para o Cruzeiro por 2-1. E adivinhe quem foi o destaque do jogo? Fábio, goleiro do Cruzeiro. E o Cruzeiro levou a melhor. E como havíamos dito, o encerramento da rodada se dá na noite desta segunda-feira, no encontro do Atlético com o Bahia lá no Estádio Olímpico de Goiânia. Classificação do Campeonato Brasileiro da Série A: Corinthians 50 pontos, Grêmio 43, permanece a diferença de 7 pontos, 2 perderam no final de semana. O Santos venceu
encostou no Grêmio, 41, mas a diferença para o líder é de 9 pontos. Palmeiras 37 é o quarto, Flamengo 35, Cruzeiro e Botafogo 34. Vasco da Gama, que melhorada deu o Vasco com essa vitória sobre o Grêmio, subiu para o 8º lugar ao lado do Atlético do Paraná e do Fluminense, todos com 31 pontos. Atlético Mineiro 30, Sport do Recife 29, depois Ponte Preta e Avaí 28, Coritiba 27, Bahia 26 e pelos critérios de desempate é o Vitória o primeiro que está na zona de rebaixamento. A Chapecoense tem 25, São Paulo 24, Atlético Lanterna com 18 pontos. Então, o Grêmio faz uma boa competição, Thiago, o teu Grêmio, mas está lá atrás, né? Está longe do Corinthians que segue firme mesmo perdendo. E o teu Vasco, que ameaçava de ser rebaixado, pelo menos deu uma respirada boa, né? A suspirar fora da água. E você foi o que tropeçou no final de semana, teu Flamengo, né? Perdeu pro Botafogo. Tava indo bem, chegou a ficar em segundo, né? E depois começou a perder um monte e desceu. Pois é, mas tem agora no meio de semana aí a Sul-Americana. Deixa eu aproveitar para chamar também a Série B, já que estamos falando do Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu quero dizer que o Joinville na Série C perdeu o jogo, ganhou o jogo por 8-1. Joinville ganhou na Série C, mas só cumpriu tabela, terminou, né? A Série C segue os 8 que vão definir os 4 classificados para a Série B. E os 4 rebaixados foi o Mogi Mirim, o Asa de Arapiraca, o Moto Clube e o Macaé. Os 4 rebaixados para a Série D do ano que vem. Por falar na D, o Operário de Ponta Grossa perdeu para o Globo neste domingo em casa por 1-0, mas como ganhou lá por 5-0, foi o campeão brasileiro da Série D, o Operário de Ponta Grossa. Agora sim, você já está vendo aí a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, a próxima rodada que começa nesta terça-feira lá em Varginha, Boa Esporte e Guarani. Destaque para o jogo das 19h30 entre Criciúma e Juventude. Criciúma, que venceu o Luverdense no final de semana por 2-1, né, enfrenta o Juventude, que bateu o Inter por 2-1 lá em Caxias do Sul no final de semana. E aí teremos ainda depois, na sexta-feira, Santa Cruz e Goiás, Ceará e América, Paysandu e ABC, Brasil e CRB. Ainda na sexta-feira, Internacional e Figueirense, jogo marcado para o Beira-Rio, né? E aí, não, esse jogo já é no sábado, né? Então, quando eu falei Paysandu e ABC, Brasil e CRB, Inter e Figueirense, ainda Oeste e Náutico, por favor entendam que essas partidas vão ser no sábado, no horário das 16h30. Aí, no sábado ainda, um pouquinho mais tarde, 19 horas, Vila Nova e Luverdense, Paraná e Londrina. Virando a página, nós temos a classificação desse Campeonato Brasileiro da segunda divisão, os 4 melhores, eles vão disputar a Série A no ano que vem. O América lidera, 44 pontos, Internacional 42, Vila Nova 39, Ceará, Paraná e Juventude 37, o Criciúma e o Oeste estão com 34. Na zona de rebaixamento, hoje, Figueirense 25, Santa Cruz 24, Náutico 20, ABC 17. Esta é a situação do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Série A também com jogos agendados só para o próximo final de semana. Daqui a pouco, no segundo tempo do TVL Esporte, nós vamos falar de Sul-Americana e também vamos falar da Copa Libertadores de América. Vamos tomar uma aguinha, fazer um intervalo, rapaziada, depois nós voltamos para falar mais sobre xadrez, combinado? Obrigado. Estamos aqui no programa o Fábio, o Thiago e o Gabriel, enxadristas, no caso o Fábio, presidente do Clube de Xadrez. Nós fizemos um breve intervalo e logo fique ligado porque estaremos de volta na sequência do programa. Mais informações sobre o xadrez e sobre o futebol. Até já. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte. Hoje no programa o presidente do Clube de Xadrez de Blumenau, o Fábio Dobuchak. Aqui está o enxadrista campeão brasileiro de xadrez escolar, o Thiago Dobuchak, né? E também o Gabriel de Borba, que é enxadrista do Colégio Bom Jesus, também campeão brasileiro. Agora, qual é o próximo compromisso, Gabriel? O próximo compromisso, eu acho que eu tenho é o Lesc, que eu jogo pela cidade mesmo, é um campeonato em equipe de xadrez. Tu acha ou tem certeza? Tá na dúvida.
Tem alguém cuidando da tua agenda, né? Que legal. Menos mal, né? Você, Thiago. Tem o Aberto do Brasil em Caiobá, no final do mês. O Gabriel também vai jogar esse torneio, eu acho. É verdade, eu esqueci dele. Que bom que ele lembra da tua agenda, né? E acho que vai um monte de gente de Blumenau, vai um grupo legal de enxadristas de Blumenau tentar conseguir um bom resultado lá. Fábio, é impressionante, né? A gente fala de um clube centenário, né? E a todo instante tem enxadristas de Blumenau representando a cidade aqui e ali em competições locais, nacionais e até internacionais. Nós temos uma equipe muito boa. O Clube de Xadrez de Blumenau é diferente dos outros clubes do Brasil. O Clube de Xadrez de Blumenau investe muito nas categorias de base. Então hoje nós temos perto de 30 enxadristas de bom nível, competindo de igual para igual em nível nacional, chegando a ganhar até de grandes jogadores, de grandes mestres. Esses torneios de Caiobá, igual eles falaram que eles vão jogar, eles vão estar disputando contra adultos, contra grandes mestres, contra o campeão brasileiro absoluto, contra outros jogadores adultos. Então, por isso que eles são muito fortes. Eles jogam, vão lá, aprendem com os grandes e voltam aqui para treinar. Por falar em grande, vamos falar em mestre. Qual foi a sensação? Chegasse a conversar com o Mequinho, por exemplo, Thiago? Com o Mequinho eu já conversei, é bem interessante. Os mestres em geral têm muito a ensinar para a garotada, né? Porque a gente vive aqui num país do futebol, país da chuteira, como se diz, e qualquer garoto como você chegar perto, por exemplo, do Neymar, que é uma referência hoje do futebol mundial e que é brasileiro. E não é diferente com outro, por exemplo, se vier um jogador aqui do Flamengo, o Diego, por exemplo, é legal, um autógrafo, uma foto, né, uma selfie, aquela coisa. E como é que é? É muito diferente essa coisa do xadrez, vocês que praticam essa modalidade, conversar com um ídolo como é o Mequinho, por exemplo? O enxadrista geralmente ele é mais fechado, né? Ele não é tão carismático, tão aberto. Vai dizer que tu não pegou, né, mano? Não fez nenhuma selfie, nada? Não, já fiz, com certeza. Mas o que eu quero dizer é que o jogador de futebol, ele tem muito mais fama e ele é muito mais procurado. Com isso ele acaba sendo mais aberto e mais acostumado a ter fãs querendo tirar foto, dar autógrafo, essas coisas assim. O enxadrista não tem tantos quanto no futebol. Tem bastante, 90%, se não 100% enxadristas também, mais novos ou adultos que não têm a mesma habilidade, mas eles às vezes pecam um pouquinho na atenção. A criança, o jovem. Eu diria também que isso, o futebol é porque é um esporte popular. De massa. De massa, mas também é uma questão cultural, né? Sim. Se a gente for lá nos Estados Unidos, lá não é o futebol que é o primeiro esporte, né? Uhum. Em outros países, por exemplo, na Macedônia, onde joga a nossa querida Duda Amorim, lá é o handebol. O handebol, Então, mas a maioria dos países no mundo, o futebol está no topo. Né? A Noruega, que tem o Magnus Carlsen, que é o campeão do mundo, é o xadrez daí no caso. Interessante, né? É a Noruega que tem Noruega, essa... É uma pessoa que se sobressai, digamos assim. É o Pelé deles. É o Pelé do mundo que nasceu na Noruega. Mas em países, são os países do leste europeu. Né? Fábio, o que o Clube de Xadrez de Blumenau, centenário clube, tem ainda de ações, de eventos para fechar essa temporada de comemorações? O clube tem um circuito interno na cidade, que a gente disputa o mesmo circuito escolar que foi esse torneio brasileiro, nós temos um para as escolas de Blumenau. Então nós temos mais 2 etapas esse ano, né? O Circuito dos Reis, que nós chamamos. Então em outubro nós vamos ter uma etapa no Anita Garibaldi e em novembro no Felipe Schmidt. São as últimas 2 etapas para as crianças da cidade poderem ter essa vivência junto com o xadrez. Como é que se faz o garoto, a garota participar dessa modalidade e ser um atleta, um xadrez? A Fundação de Esportes tem um programa de iniciação esportiva, ele tem monitores, tem polos em várias escolas do município, e esses monitores enxergam os talentos e enviam para o clube. No clube nós temos 2 professores que vão dilapidar esse talento lá. Né? Tiago, você consegue ver assim com os teus colegas, aqueles que não são muito do xadrez, que dá para convencê-los, ou é muito difícil? Eu acho que é muito difícil. A pessoa, ela já... Por exemplo, eu não sei por que eu jogo xadrez. Eu sei que eu jogo xadrez porque eu gosto muito de xadrez, mas eu não sei o que me fez gostar muito. Eu acho que quando eu
comecei a jogar, eu já gostava, antes de eu começar a jogar. Quando meus pais me ensinaram, eu já gostei muito e por isso que eu sigo até hoje. Eu acho muito complicado alguém ser convencido a gostar de jogar xadrez. E você tem o mesmo conceito ou não, Gabriel? Eu tenho o mesmo conceito, até porque muitas vezes quando a gente vai falar com uma pessoa que não gosta muito, já vem aquele preconceito de tem que ser futebol, xadrez, não acaba mexe, a conversa não aí, é quando esporte. você leva o assunto xadrez, termina a conversa rapidinho. Tem muitas vezes que é sim, porque tem gente que fica falando que xadrez não é esporte só porque não utiliza atividade física. E vocês têm um grupinho assim do xadrez aí que sustenta essa chama? Como é que é? A gente vai no clube, assim, na polo do clube, e a gente fica treinando lá, todo mundo. Bacana, mas nas rodas de conversa assim tem aquele pessoal que tem mais afinidade com o xadrez, que daí vocês... Sim, mas aí também dá pra ter amigos também que não gostam de xadrez, mas daí pode não falar muito no xadrez, né? Trocar de assunto, né? Aí fala do Flamengo. Ou do time que o teu colega torce. E os jogos da primavera? Tu tá nessa também, não? Eu vou jogar ele. Daqui a pouco, né? Daqui a 2 semanas, dia 19 e 20. Já disputou alguma vez, não? Já. Campeão, não? Sim. Olha. E você, Thiago? Eu também já disputei, acho que eu ganhei uns 7 ou 8. Você sabe quantas medalhas você já tem em casa, não? Troféus? Não. É porque tem bastante essa dúvida? Porque tem bastante. Olha só. E aí vocês fazem o que lá? Um acervo, uma galeria para guardar? Como é que é? Qual é a mãe que cuida? Eu tenho, tipo... Em cima do meu quarto, assim, eu tenho meio que uma base, assim, que eu boto os meus troféus. Daí tem um pouco no armário e medalha também, é a mesma coisa. Eu tenho no meu quarto um lugar para pendurar as medalhas e o resto fica em uma lata. Gabriel, todas as medalhas, troféus são importantes. Agora tem uma que a gente tem um carinho todo especial. Você tem uma dessas? Eu tenho um troféu que eu acho muito especial, que é um troféu que eu ganhei quando eu ganhei meu sul-americano, que é um troféu... É o mais importante, né? E é um troféu de madeira, assim, ele é muito bonito. É porque ele é bonito ou porque ele foi importante mesmo? Ele foi importante e é bonito. Que bom. Você? Eu tenho o meu quando eu fui vice-campeão sul-americano também, é o mesmo troféu. Vocês só que junto, direto, né? eu fui na minha categoria, ele foi na dele, né? Mas eu fui vice-campeão. O meu é diferente do dele, mas também é muito bonito. É um cavalo de madeira o meu. Olha que legal. E são histórias, né, que fortalecem o esporte. Agora, quem banca isso tudo, presidente? Os jogadores, a equipe do clube tem o patrocínio do Bolsa Escola, né? o Bolsa Atleta, o Bolsa Atleta da Fundação Municipal de Esportes, todos eles recebem uma ajuda da Fundação Municipal de Esportes. Alguns têm projeto da FESPORT, que também ajuda a bancar passagem para viajar, e o resto é patrocínio, os pais têm que ajudar também. Então cada um se vira como consegue, né? Pois é, esteve aqui no programa, eu dizia, a Gabriela ainda estou com a caneta que a mãe da Gabriela me presenteou aqui, e ela estava vendendo essas canetas, acabou sendo mídia, inclusive nacional, foi até no Globo Esporte, sim, depois de estar aqui, e outras mídias locais, né? É uma luta, com todo esse apoio que se tem, né, da fundação e da família. É preciso um pouco mais dependendo da distância da competição, né, do lugar da competição. Igual eles vão agora para o Uruguai jogar o campeonato brasileiro. Então é a passagem, é a hospedagem, a alimentação, é um valor grande que acaba sendo gasto. E tem que também fazer com que haja um entendimento do tempo, né, para não faltar nas aulas, aquelas coisas todas. Às vezes acontece deles engatarem 2, 3 torneios seguidos, acabam ficando um mês fora da aula e depois tem que recuperar isso. Eu prometi no finalzinho do primeiro bloco os jogos, muito rapidamente, Gustavo, da Sul-Americana e da Taça Libertadores. Começamos envolvendo os clubes brasileiros na Sul-Americana nesta terça-feira na Arena Condá, Chapecoense e Flamengo. Terça não, estou trocando as datas. É na quarta-feira, 19h15, na Arena Condá. Dia 13 é quarta-feira, Chapecoense e Flamengo. E ainda na Ilha do Retiro, Sport e Ponte Preta. O Corinthians joga em casa contra o Racing, né? 21h45 desta quarta-feira. Na quinta-feira tem o jogo no Maracanã, Fluminense e LDU. São os jogos da Copa Sul-Americana. Virando a página, Copa Libertadores de América, jogos agendados
para este meio de semana, quartas de final. Na quarta-feira, estádio lá de Barcelona, em Guayaquil, no Equador. Barcelona e Santos, no Engenhão, 21h45, Botafogo e Grêmio, o confronto brasileiro. Em Buenos Aires, no Novo Gasômetro, às 19h15, tem São Lourenço e Lanús. E na quinta-feira, para fechar os jogos de ida das quartas de final, na Bolívia, Jorge Wilstermann e River Plate. Então são jogos do meio de semana da Taça Libertadores da América. Gabriel, obrigado por ter vindo aqui, sucesso, vou ficar na torcida, prazer. Imagino que o telespectador também, para que você continue colecionando troféus e medalhas. Sim, queria agradecer também, né, todo mundo que me deu essa oportunidade de estar aqui e poder divulgar a minha história. Bacana, e ela vai continuar, estamos na torcida. Tiago, parabéns e siga assim, em diante. Muito obrigado. Fábio, sucesso presidindo lá o clube, está na reta final, né, do mandato, mas você vai continuar, né? Não, a diretoria continua os mesmos, são os pais aficionados, só muda os cargos ali, mas todos continuam. Onde é que é a sede mesmo do clube? O clube é na Rua 15 de Novembro, no edifício Catarinense, 8º andar. Quem ficou apaixonado pelo xadrez por causa dessa entrevista, por favor. Todo dia à tarde nós temos um professor lá, os iniciantes na quarta-feira, e aí os meninos da equipe, os meninos e as meninas da equipe treinam nos outros dias da semana lá. Muito obrigado a vocês. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do programa TVL Esporte. A todos um grande abraço e até a próxima.